Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Você já deve ter sonhado com isso. Eu sou a Marta. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre algumas coisinhas, tá? É porque assim, esse sonho que eu coloquei, esses dois últimos, eles são sonhos que não é continuação, mas o O fato de eu ter sonhado depois com o mesmo lugar, a mesma sensação, o mesmo querer de querer chegar em casa, querer ir lá ver, é igual, só que são situações diferentes que aconteceram no mesmo lugar, porém com a mesma certeza de que aquele ali não era bem o lugar onde eu fui criada, né? Que não parecia a casa onde eu fui criada, entendeu? Então vamos lá. Até hoje aquele lugar, ele é meio restrito, sabe? Até hoje. Tem assim um lugar onde eu morei, que era o pasto, no lugar do pasto, assim, do lado da minha casa. Hoje é uma escolinha infantil, é um parquinho para crianças pequenas. E nesse pasto tinha um bambuzal. Nesse bambuzal, nos meus sonhos, aconteciam coisas terríveis ali, nesse bambuzal. No riozinho que a gente pulava quando era criança, no sonho também acontecia coisas terríveis. E aí eu vou contando aos poucos, porque é muito forte para mim falar. Eu não sei para vocês quando ouve como que funciona, né? Como que aparece. Eu sei que para mim falando me dá um desespero às vezes. De lembrar do sonho já me deixa agitada, vontade de chorar, sabe? Uma tristeza muito profunda. Eu sinto tudo isso. E assim, mas por um outro lado, acabou me mostrando coisas que está acontecendo hoje em dia. Então tá, o que eu vou contar hoje é complicado, mas vamos lá, eu vou tentar falar da melhor maneira possível, de forma que não agrida, tá? Eu espero que vocês entendam, porque vai ter palavras que eu vou substituir para não o algoritmo aqui, tipo, o YouTube não me dá uma punição aí, tá bom? E é o que acontece hoje. É o que acontece hoje, é o que sempre aconteceu, pelo que eu entendi do sonho, mas tá sendo mais divulgado agora. Tá sendo divulgado agora. Vamos lá? Então, aí naquele lugar que eu tava indo, que era a minha casa, a rua sem saída. Se trata da rua lá, né? O que eu entendi, assim, que eu entrava, quando eu entro no sonho, o que eu entendi? É que parecia que tem um campo de força em volta, não só daquela rua, mas do campo, do pasto, da parte da baia, da parte que tinha aquela entrada que parecia uma porta, um portal. E detalhe, depois que eu sonhei isso, eu comecei a ver acordada em alguns lugares que tem árvores, muitas árvores, mata fechada, eu consigo ver o mesmo portal de formas diferentes, mas o mesmo portal, depois desse sonho. Então, assim, fica um breu muito profundo, uma escuridão profunda, sabe? Que você não tem explicação. Não tem explicação para aquilo, assim, como que eu vou explicar? Não tem. É um breu, é um portal, que eu acho que eu devo ter um desenho aqui, que eu pintei ontem,
que é o formato, não é o mesmo coisa, mas é o mesmo formato. É, porque eu pinto desenhos, né, pra, assim, pra me acalmar, porque eu fico muito ansiosa. Olha, é esse formato aqui, ó. Vendo? Esse formato. Aí aqui dentro seria um negro, assim, semelhante a esse aqui. Um preto, profundo, bem profundo. Que você olhando assim, você parece que não tá vendo nada, mas tem tudo lá dentro. E dá uma certa aflição, porque você tem certeza que vai sair alguma coisa dali. Era o que eu sentia toda vez que eu olhava, quando eu brincava, quando eu tava acordada e eu brincava nesse quintal. A terra do quintal era uma lama branca. Porque criança gosta de brincar de água, né? E eu adorava brincar de fazer bolinho, sabe? E eu brincava no fundo do quintal da minha casa e aí virava uma lama branca. Pra vocês verem como que é, né? E aí, pessoal, quando eu olhava para as pedras, eu não via o breu, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia o que era. Tanto que eu tinha muito medo. Não é medo, eu olhava assim, sabe criança cismada? Era eu. Eu era criança cismada. Porque eu era criança, mas a minha cabeça tinha um raciocínio de coisas que não pertenciam ao nosso mundo muito rápido. Muito rápido, porque eu quase não enxergava ali, eu enxergava além dali, né? Então vamos voltar pro sonho. E aí eu percebia que no sonho eu olhava aquilo e tinha assim, não dava para ver, não era visível, era invisível, não conseguia ver, mas eu podia sentir. Eu podia sentir uma atmosfera pesada, eu podia sentir uma atmosfera tipo, não se aproxime. E eu sempre fui teimosa. Sempre fui teimosa, sou teimosa, não tem problema, eu assumo isso. E eu me aproximei sim. Eu me aproximei, eu fui ver sim o que tinha lá. E aí, para minha surpresa, quando eu entrei, quando eu consegui atravessar o riozinho, eu fui atravessar o riozinho. O riozinho já não era mais um riozinho. Ele tinha um mato bem alto e crianças ficavam deitadas nesse mato e elas se relacionavam entre elas. E em volta delas tinha uma energia, uma força maior. Aí eu olhava aquilo, eu fiquei muito assustada. E aí eu tentava ir mais rápido possível para minha casa. Quando eu me aproximava da minha casa, que eu olhava onde era o pasto, eu vi o bambuzal, mais crianças ali e as crianças se relacionando. Só que aí tinha crianças e tinha adolescentes também. E eles estavam se relacionando. E a força maior em volta. Quando eu olhava para minha casa, era um vazio. Tinha um vazio lá dentro. E que eu senti uma tristeza muito profunda, 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 profunda.
Eu olhava aquilo, eu queria ver a minha mãe, eu queria ver meu pai lá, eu queria ver meus irmãos lá, e eu não conseguia ver ninguém. Então, assim, no caminho da minha casa, só na minha casa não tinha ninguém, mas em volta tinha, mas na minha casa não tinha. Em volta da minha casa, assim, que era o quintal, a caixa d'água, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não é porque não tinha, porque eles não estavam ali. Talvez eles até estivessem ali, mas eu não estava enxergando a casa. Eu estava enxergando o outro lado, o paralelo dali. Que eu vou dizer assim, porque acho que é mais fácil para entender. Eu estava vendo o paralelo dali e eu estava vendo o paralelo e os portais do paralelo. Quando eu entrei no pasto, era vazio também, vazio, vazio. Gente, tinha mato, tinha o céu, tinha, mas era vazio. Pensa num lugar vazio, vazio. Pensa no vazio. Pessoas vazias. Meu óculos tá porque quebrou. Eu tô me incomodando com isso. É, pensa numa coisa vazia, vazio. É um vazio, vazio. Pessoas vazias, lugar vazio. Não tinha humanidade, não tinha afeto, não tinha, não tinha carinho, não tinha cuidado de ser humano, não tinha, era um vazio, completo vazio, era um completo vazio. E aí eu peguei, entrei dentro da casa. Aí dentro da minha casa não tinha móveis, mas não eram os nossos móveis. Não era a minha casa. Parecia uma casa muito antiga. Muito, muito, muito antiga. Parecia coisas assim, tipo, é, como se fosse um casebre. Bem, bem antigo, bem antigo. E tinha crianças, aí já não estavam se relacionando. Aí a criança já estava sendo relacionada sem querer ser relacionada. Entendeu? Eu tô falando dessa forma que é pra ver se vocês entendem. Ela tava sendo, né? E tinha uma forma de um ser que ele era metade homem e a outra metade ele lembrava entre um lagarto e um sapo. E ele olhava assim pra mim e olhava pra criança e tipo assim, não tenha medo, não tenha medo de mim, sabe? Mas era pra ter medo, era pra ter muito medo. Aí eu saí dali. Eu saí dali, consegui sair dali porque eu falei, aqui não é a minha casa. E aí eu saí. Quando eu saí da rua, que eu consegui chegar no final da rua da minha casa, que tinha, sabe aquele monte de areia que eu tinha visto no outro sonho? Ele existia, só que ele estava menor e as areias estavam, a terra estava do lado, assim, sabe? Aquele barro, aquela montanha de barro estava do lado e era como se estivesse aberto, assim, sabe? Como se o trator tivesse passado lá e aberto assim, né? Aí eu saí. Quando eu saí dali, eu olhei pro céu, aí eu vi um rosto, parecia um holograma. E ele olhava com muito ódio pra mim, muito, muito, muito ódio, muito ódio. Eu olhando aquilo, e ele tava falando, ele olhava pra mim com ódio, mas ele tava falando coisas. E aí eu olhava, eu via como se ele mostrasse para mim uma televisãozinha na minha mente. Aí eu vi foguetes da Alemanha, eu vi satélites
que estavam sendo feitos. Eu vi uma guerra e era como se tivesse planejando para o futuro, sabe? Quando eu sonhei isso na época, eu até me assustei. Eu falei, o que será que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas aquele negócio lá, ele comandava aquele lugar todo. Ele comandava. E aí eu vi um mapa da onde estava a minha casa e era o formato de um membro masculino. No exato lugar onde ficava a minha casa. Minha casa, o bairro todinho era um membro masculino. Ali no sonho eu entendi o seguinte sobre isso, que ali estava sendo guardado por um ser espiritual que agia nas crianças. Foi o que eu entendi ali. E quando falou pra mim, anda na luz, era assim, cuidado, não, as crianças vão ser contaminadas e eles vão tentar te contaminar também. Era isso. E aí eu peguei e acordei, assustada, com um monte de informação na cabeça. E como sempre eu ficava agitada. Por quê? Porque eu não sabia. Primeiro que eu não sabia que eu tinha TDAH e eu nem sabia o que era isso. Segundo, que era muita, mas muita informação na minha cabeça. Era informação demais. Terceiro, eu voltava desses sonhos cansada, exausta, sabe? E eu não tinha para quem contar. E outra coisa, naquele lugar, quando eu era criança, aconteciam coisas, né? E o sonho só veio me relembrar, trouxe na minha memória coisas. E aquilo me perturbou muito. Eu fiquei um bom tempo, eu fiquei anos tentando absorver aquilo, tentando entender como que pode ter acontecido e eu não ter lembrado, como que aquilo era daquele jeito. E aí eu comecei a lembrar também que mesmo acordada, eu via as coisas. Mesmo acordada, eu via e ouvia. Então, e sentia o cheiro. E até hoje, gente, eu sinto o cheiro, eu ouço e eu vejo. É claro que eu não vejo com aquela clareza que a gente vê quando criança, mas hoje eu vejo de uma forma paralela. Tô aqui, mas eu consigo ver o paralelo, que é através de, e através do ar, através desse mundo, eu vejo. E naquela época, eu via a olho nu, assim, na minha frente. Mas eu ia falar pra quem? Eu não tinha como falar. Eu não tinha como falar. E outra coisa, aquela voz que cuidava de mim, ela me falou coisas nesse sentido. Eu vou te ensinar. Você tem coisas dentro de você. Você não é uma criança normal, igual as outras. Só que você não pode falar nada para ninguém. Você tem que manter isso segredo. Você vai aprender muito mais, mas você tem que ficar calada. Entendeu? Então, eu ficava calada. Eu ficava calada. E eu tinha, era como se fosse assim
Para vocês terem uma noção, a gente mudou daquele lugar, a gente foi para outro lugar. Nesse outro lugar, tinha uma árvore velha no quintal, gigante, toda podre, seca. E esse quintal, no fundo, era de 4 partes assim, sabe? 4 partes altas assim, cada uma numa altura. E numa delas tinha uma balança, tinha um negócio com 3 balanças. E um limoeiro, e depois no fundo tinha a árvore. Nessa árvore era um portal. E eu passava por ela normalmente, eu ficava ali normalmente, para mim, normalmente, porque enquanto eu não via a coisa, então tava tudo bem. Eu sabia que era um portal, eu sabia que tinha coisa errada ali, eu sabia que ali estava aberto, mas eu não passava lá para dentro, eu ficava pro lado de fora, subia na árvore até um certo ponto, depois eu descia, brincava. E até que um daqueles negócios que mexiam com as crianças saiu para fora. E aí ele veio para cima de mim com tudo. Eu tava brincando nesse quintal. E eu vou falar, eu fui tão atacada, tão atacada, tão atacada, tão atacada, que eu cheguei em exaustão, assim, sem saber o que estava acontecendo comigo. E era uma sensação horrível. Por quê? Porque eu era uma criança e ele atacava no sentido como se eu fosse uma adulta. Então pega uma pessoa adulta e ataca ela no sentido dela ficar com vontade. Faz isso. Imagina você fazer isso com uma criança e aquele ser atacando, atacando, rodeando, falando, me cercando. Era assim que acontecia os bichos. E aí, isso acordada. Isso acordada. Não era dormindo. E no sonho foi um despertar. Ó, aconteceu isso, 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 acontecia isso, isso, isso. E eu via as crianças lá. Então, assim, complicado. Não vou falar o nome da cidade, mas tem muitas pessoas que me conhecem, sabe? E eu não vou ficar falando. Deixa as pessoas que falem, porque eu não vou falar. Mas era sobre isso que acontecia ali. E eu voltei em outros sonhos ali. Eu voltei. Eu voltei naquela chácara. Aquela chácara era como se fosse a casa grande, sabe? E o resto tudo. Mas enfim. Foi isso que eu sonhei. Não sei se vocês já sonharam com isso. Talvez tenha sido só um sonho ou não. Mas geralmente eu não costumo. Assim, quando eu tenho esses tipos de sonho, não é sonho pra. Não é sonho pra fazer que não é nada, que foi só um sonho. Geralmente, quando são esses tipos de sonho, é porque tá falando alguma coisa, tá me dizendo alguma coisa, tá ensinando alguma coisa. E é isso, pessoal. Aí fica assim. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber mais conteúdo como esse. Deixa seu comentário respeitoso, claro. E eu tô abrindo esse canal, falo sobre sonhos. E se você quiser relatar o seu sonho, eu posso falar aqui. Eu relato o seu sonho. Se você quiser que eu fale o seu nome, eu falo. Se você achar que não deve falar, eu não falo. É só você me procurar. Tem o link do meu Insta ali, se eu não me engano. Vou dar uma olhada, mas acho que eu deixei. Tem o link do meu Face, vocês podem acessar. Pode vir falar comigo. E é isso, pessoal. Eu agradeço vocês. E depois eu vou contar o outro sonho referente à chácara. Espero que vocês tenham gostado.
Tchau, pessoal. Obrigada, viu?